dificuldade em construir ou manter relacionamentos sólidos e duradouros, perder oportunidades, não assumir riscos por medo do fracasso, desistir dos seus maiores sonhos, não terminar o que começa. Esses são alguns problemas causados por não saber lidar com a frustração. Oi, oi, vidas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio no podcast. Eu sou a Josi Lima e você está no Plena Potência. Aqui a gente fala sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, usando para isso as neurociências e a filosofia. E hoje para falar sobre como lidar com esse desafio que é a frustração. Não existe vida sem frustração, mais cedo ou mais tarde ela acaba aparecendo. É aquele sentimento de impotência e de fracasso que pode e muitas vezes vem disfarçado, mascarado de raiva, ansiedade, tristeza, ressentimento ou alguma outra emoção difícil, que surge quando a gente ouve um não da vida. Não, você não passou naquela prova mesmo tendo se esforçado muito. Não, você não foi promovido mesmo depois de ter entregado tudo, de ter suado a sua camisa pela empresa, o reconhecimento não veio. As pessoas nos frustram, nos decepcionam, traem a nossa confiança quando não cumprem com a palavra, quebram pequenos acordos ou grandes acordos. Mas nós também nos frustramos quando falhamos, quando quebramos os acordos, as promessas que nós fizemos a nós mesmos. Mesmo que seja pequenas promessas, a gente se frustra. Essa semana eu comecei uma dieta na segunda-feira e na quarta-feira estava eu me deliciando com batata frita e chocolate na hora do almoço. Eu mesma não esperava isso de mim. Eu tinha outra expectativa. Eu esperava mais de mim. É assim que surge uma frustração, quando os nossos planos eram outros. Ela é sempre fruto dessa desconexão entre a expectativa e a realidade. Quando as coisas saem do nosso controle, quando não se materializam, quando não se concretizam da maneira que desejamos, da maneira que planejamos. Isso nos afeta, pode ser um pequeno desconforto, mas também pode ser a causa de uma grande angústia, de um grande desânimo perante a vida. Eu costumo dizer que para todo problema complexo existe uma solução rasa e fácil. E a solução rasa e fácil para lidar com a frustração, eles dirão que é não crie expectativas, não criar expectativas. Só que essa não é uma possibilidade se você está emocionalmente saudável. Se você não está num quadro de profunda depressão, você vai desejar coisas, você é um ser desejante e junto com esse desejo virão as expectativas. Esse é um princípio da economia comportamental. Quem não espera nada, não faz nada. Qual o sentido de você aceitar sair a encontrar aquele moço, aquela moça pela terceira, quarta vez, se você não espera nada? Você pode até não esperar, não estar pensando em namorar, em ter um relacionamento sério com aquela pessoa. Mas você espera que você esteja construindo pelo menos uma relação genuína, você espera que essa pessoa te considere de certa forma, ou simplesmente você vai sair porque você tem uma expectativa que esse encontro seja bom, que essa troca seja boa. Qual é o sentido de uma pessoa passar 4, 5 anos cursando uma faculdade se ela não tem expectativa positiva em relação à carreira, em relação à profissão? O ser humano precisa de expectativa para viver, senão ele nem se levanta da cama. Percebe então que o problema não é criar expectativa, mas não saber lidar com uma realidade diferente daquilo que a gente gostaria e daquilo que a gente imaginava. O problema é acreditar que o retorno é garantido, como se tudo dependesse apenas da sua vontade, da nossa vontade e da nossa ação. Infelizmente, hoje a gente vive muito essa cultura, eu acredito que ela é muito influenciada por esses gurus da lei da atração, que tratam a vida como se a vida fosse um grande gênio da lâmpada e que, portanto, basta querer. Isso, sem dúvida, faz com que muita gente queira o resultado, muita gente queira a recompensa,
mas se esqueça que o caminho para tudo que é valioso e realmente significativo na nossa vida é um caminho cheio de obstáculo e humilhação. E isso não muda. O que muda é a forma como enxergamos e lidamos com esses desafios, com esses obstáculos. Uma vez eu ouvi que se a dor é inevitável, escolha vê-la de uma forma que te fortaleça. E para te ajudar nesse processo, para te auxiliar a ver as coisas de forma diferente, eu vou compartilhar com você um exercício da filosofia estoica que é utilizado, que é comprovado pela ciência, inclusive é utilizado pela terapia da aceitação e do compromisso. Para explicar esse exercício, os estoicos usavam a metáfora do arqueiro. Ela diz que quando um arqueiro tenta atingir um alvo, ele controla algumas coisas. A sua capacidade, a técnica que ele vai utilizar, a escolha do arco e da flecha, o melhor ângulo e o momento certo de lançar essa flecha. Ele pode dar o seu melhor até que essa flecha seja lançada, mas depois disso ele não controla. Ele não sabe qual vai ser o resultado. Um vento forte pode desviar essa flecha, pode acontecer algum obstáculo entre a flecha e o alvo, ou ainda o alvo pode se movimentar rapidamente. E basta um desses eventos para que ele não consiga o resultado que ele queria. Nesse caso, cabe ao arqueiro aceitar com sabedoria e tranquilidade esse resultado, por ter essa convicção de ter feito aquilo que precisava ser feito, no momento que precisava ser feito. Na vida, nós somos os arqueiros, e essa metáfora nos traz 3 grandes lições. A primeira é de aceitação, é aceitar que a vida não está sobre o nosso controle. Na verdade, poucas coisas estão sobre o nosso controle. Portanto, nós devemos focar naquilo que está sobre o nosso controle, entre eles o nosso pensamento e as nossas ações. A segunda é do compromisso, é o comprometimento em fazer o nosso melhor, em dar o nosso melhor, para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente se propõe, para que a gente consiga realizar os nossos maiores objetivos, os nossos maiores desejos. E por último, um desapego do resultado. Isso não significa de forma nenhuma que a negatividade não vai bater, que a tristeza, a raiva, a angústia não vão chegar quando esse resultado não for da forma como a gente queria. Mas a gente não deve se apegar a ele, porque as nossas derrotas não têm o poder de nos definir, não têm o poder de definir a nossa vida ou o nosso destino. Um resultado indesejado, ele pode ser um aprendizado, uma referência de como não fazer, de como fazer melhor, de como evoluir, do que deve ser mudado. Mas um resultado indesejado, ele não te define. Uma derrota, um resultado negativo não é uma sentença, não é o fim da linha. As pessoas te dizem que você precisa ser resiliente. Resiliência é essa capacidade que nós temos de nos recuperar das adversidades da vida. Mas ser uma pessoa resiliente não é o suficiente. Você precisa desenvolver aquilo que o Nassim Taleb chama de antifrágil. E o que é antifragilidade? É se tornar cada vez mais forte e mais eficiente graças a essas adversidades, graças a esses desafios. Às vezes a gente cai do cavalo, sozinhos, como foi lá o caso da minha dieta. Mas às vezes a vida nos derruba, às vezes alguém nos derruba. Mas a nós cabe levantar cada vez mais forte e montar mais uma vez no cavalo. E mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias, e cada vez mais forte. Sabendo que nada será capaz de nos impedir de chegar no nosso destino. Seja qual for a sua batalha agora, mantenha-se firme naquilo que você escolheu para si. São esses momentos que envolvem dor, raiva e até desespero que nos fazem olhar para trás emocionados e orgulhosos do caminho. É como disse Freud, um dia, quando você olhar para trás, os anos de luta lhe parecerão mais bonitos. Se você gostou, compartilha, e se você gosta desse tipo de conteúdo, considere me seguir. Eu te espero no próximo vídeo aqui no canal. Um beijo. Tchau.